está faltando nessas pessoas que se dão por justiceiro, eles perderam a paciência. As pessoas, como o pastor falou, as pessoas não estão suportando mais. As pessoas não estão mais suportando. E a grande verdade é que esses mesmos políticos, eles estão a cavaleiros, porque eles não se implicam em nada. Eles não assumem responsabilidade nenhuma. Na verdade, está havendo uma confusão social, um conflito social muito grande, essa questão, essa brigalhada, nada, confusão, protesto todo dia com violência, e eu não vejo ninguém dar cara para bater. A verdade é essa, ninguém sai lá do seu gabinete, do seu refrigerado e diz assim, não, eu vou lá e vou resolver o problema. Pelo amor de Deus. Se a pessoa entra em greve, não, a culpa não é não, não vou. Protesto não vou... todo dia, ninguém merece. Deve ter acontecendo alguma coisa, né? Ninguém está participando do protesto, mas me soa como um vagabundo. Porque o trabalhador não tem condições de estar no meio da semana, 5, 6 horas da tarde, no centro, protestando. Porque o cara eu também, sei, ele, né? ele vai, De Deus. ele acaba no final das contas errando o alvo, porque a grande verdade, ele não sabe nem contra o que ele está protestando. Errou feio, né? Acaba errando o alvo. Acabamos ontem, né? Foi hoje de ter um óbito, né, por conta dessa confusão toda que está aí. Não estou vendo ninguém dizer que eu sou responsável. Assim, eu estou colocando o exemplo da questão da ética com relação a esses políticos que passou aí agora do mensalão. Assim, nenhum deles admitiu. Quando é que um brasileiro, que alguém vai admitir que errou? É tão simples isso, admitir que errou. Qual o problema admitir que errou? Mas se o cara não admite que errou, você acha que o justiceiro vai admitir que ele não tem que fazer justiça com as próprias mãos? Então ele faz, infelizmente, é um atropelando o outro, né? E parece que eles estão gostando, né? Porque estamos nós aqui embaixo nos degradando, um matando o outro, entendeu? E eles não fazendo absolutamente nada. Pastor Antonilton Alves, o pastor Ricardo começou a palavra dele falando sobre ética, ele disse que até tratou de ética, onde mesmo, você disse? Na faculdade ontem, né? Na aula de ética profissional, né? O que falta é a ética humana, né? Pois é, você começou falando de ética. Humana, respeito pelo outro. Será que os valores que as pessoas estão perdendo ou não tem mais? Porque o que é ética? Condutas a partir de valores. Isso é ética. Então você pode ter uma conduta a partir do seu valor. Se você tem um valor, você vai ter uma conduta. Isso se chama ética. Agora, se você não tem mais esse valor, se perdeu com o transcorrer da sua vida, como é que você vai ter uma conduta com ética? Sério, eu vou falar do que eu entendo, do que eu sei falar. Deus disse para Caim que cabia ele dominar o pecado, cabia ele dominar que o pecado batia a porta dele. Então, se Deus falou isso, ele deu unção para ele dominar o pecado e deu habilidade para ele vencer, como deu para nós. Então, assim, a Bíblia fala, eu vou falar de Bíblia, eu vou falar de palavra de Deus. A Bíblia fala de três pessoas aqui, 3 tipos de homem: o injusto, o incrédulo e o iníquo. Eu vou falar nesse caso do homem justo. O que é o homem justo? É aquele que não conhece a Deus, mas conhece a injustiça. O injusto é aquele que não tem Deus, o Deus justo, no coração, e por causa disso comete obras de injustiça. Então, toda injustiça que você comete está afirmando que não conhece o Deus justo. Então, para mim, é falta de Deus no coração, é falta de Jesus, é falta de palavra de Deus. Porque isso aí, porque eu fui um homem do mundão, então eu sei o que é ser injusto, eu sei o que é ser iníquo, eu sei o que é ser perverso, entende? Então eu larguei tudo isso porque essa palavra de Deus entrou no meu coração. E se nós, é o que eu falei no início, se cada um de nós trouxéssemos a responsabilidade para nós, dizer, eu sou culpado, eu não vou me culpar para me condenar, mas para eu resistir, para eu suportar, porque nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Mas a pessoa, mas você é cristão, não é qualquer pessoa, nós temos que olhar com olhar ético de suportar a situação, de suportar esse calor, e as pessoas estão ficando com a mente quente, sei lá o que está acontecendo, que estão perdendo, né, a direção, não estão sabendo o que fazer. A vingança, ela pertence a Deus. Ela pertence a Deus. Deus diz que Ele é o nosso vingador. Então, para isso, eu preciso verdadeiramente colocar Deus no meu coração. Quero ler um texto bíblico aqui rapidinho, que diz assim, ó: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, eu posso me irar, só não posso pecar durante a ira. Só não pode se vingar. Posso vingar. Dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, ou recompensarei, de acordo com a tradução, diz o Senhor. Então, eu preciso entender. Então, podemos ver aqui nessa leitura que Deus não é a favor de quem faz justiça com as próprias mãos. Não. Deus não é a favor.
Então, se Deus não é a favor, quem sou eu para ser contra Deus? Doutora Célia, enquanto o pastor estava falando, a senhora tocou o termo compaixão. Em uma das epístolas de João, ele diz o seguinte: aquele que não ama o seu irmão que vê, jamais, em hipótese alguma, poderá amar a Deus a qual não viu. Então, com base nisso, será que as pessoas estão precisando se conhecer mais? Exatamente. E eu falei para você, né, aqui nesse momento, ampliação da consciência de si, né, e dos seus deveres. Isso. Na verdade, o que o pastor falou aqui, né, Jesus deu um grande exemplo no episódio da Maria Madalena. Não é isso? Ele apoiou que inchasse a prostituta? Não apoiou. Então, o que está acontecendo? Mas no final essas pessoas vão, rezam, se acham dignas de obter o perdão e, sim, as benesses da vida. Não é assim não, como você falou, é a lei de Newton, né? Aqui se faz, evidentemente você vai ter um resultado pelo que você faz, né? Agora, eu queria fazer uma outra colocação. Falou-se aqui, o pastor, falou o primeiro pastor, Ricardo, você falou sobre os políticos. Mas os políticos saem do povo. E a ordem tem que começar no povo. Por que os políticos estão fazendo o que estão lá? Porque eles eram povo e eram assim. Então, se você realmente não olhar para si, olhar seus deveres, se você chegar lá, você vai agir igualzinho a eles. Então não adianta. Agora eu queria fazer uma outra colocação. Eu acho que a mídia, a grande mídia, incentiva a violência por vários caminhos. E um deles é quando divulga de um lado só os fatos, mostrando sistematicamente só um lado da questão. Exemplo disso é o quebra-quebra na Central do Brasil, de ônibus. Só mostra o depoimento dos que estão insatisfeitos, reforçando que violência é legítima. Só os revoltosos têm voz, como se toda a população estivesse de acordo com a violência. E isso não é verdade. Não mostra as suas opiniões contrárias, você aqui está mostrando. Você está dando oportunidade para isso. As pessoas que são responsáveis, que precisam trabalhar e que rejeitam a depredação do patrimônio público. É moda gerar fatos de violência para colocar na TV, ou seja, quebra-quebra da Ibope, né, e da audiência, que é o que a mídia acha, né? Quebram patrimônio público e criam dificuldades para toda a população. Afinal, quebrar um meio de transporte ou uma estação de trem não beneficia nada, só dificulta para o trabalhador. Quer dizer, dialogar está fora de moda? Estamos voltando à pré-história? Como é que fica isso? A filosofia que permeia, pelo menos que eu sinto, a mídia atual, parece ser aqui: notícia boa é a notícia ruim, é a notícia negativa ou destrutiva, né? Fatos positivos ou construtivos na sociedade são considerados publicidade ou propaganda, então tem preço. Eles não vão colocar na mídia fácil, tem que pagar. Ou seja, na Idade Média você resolveu seus problemas, seus conflitos sociais no fio da espada. Estamos na Idade Moderna, então deveríamos resolver o nosso problema na ponta da caneta. Exatamente. Então estamos resolvendo o nosso problema com um rojão. Então, quer dizer, que fica? Estamos retrocedendo em muito, né? Brincadeira. Agora, outra pergunta aqui: justiça com as próprias mãos é caminho, é o caminho que restou para a sociedade? Ou seja, não tem justiça, políticos não estão nem aí, só querem saber das próprias famílias, dos próprios bolsos, e, enfim, a sociedade que se lixe, e a sociedade, como não tem como ter aí um Robin Hood da vida, vai com as próprias mãos. É por aí, pastor? O pastor, ele falou bem, né, que o Senhor é nosso vingador, né? E existe uma lei do retorno, que é a lei da semeadura. A Bíblia diz: não é rei, Deus não se deixa escarnecer, Ele não vai quebrar galho de ninguém. Aquilo que você semear, pode ter certeza que você vai colher. Isso vai retornar para você, não tem como, né? Isso aí não tem como. Isso aí é verdade espiritual que não tem como você tentar fugir disso. Perdoar, ele perdoa, né? Mas não vai quebrar galho, porque Deus não é quebrar galho. Nem pro rei Davi ele enviou, né? Não adianta. Você semeou, você tem bastante noção disso. A doutora está falando uma coisa muito interessante. Eu acho que falta diálogo. Falta conversa, mas isso aí não é em âmbito, eu até estava falando a respeito dos políticos, eu acho que isso é geral.
Isso começa em casa. Educação vem de berço. Exatamente. Nós estamos lidando, nós lidamos no nosso cotidiano, na vida pastoral, nós lidamos com isso. Mãe, a gestia da escolinha, ela me chamaram para fazer uma palestra para os pais. Eu estou com problema com as crianças, sim, eu sei disso, até ajudo elas no que a gente é possível. Mas o que a gente percebe? Você tem que falar com os pais, porque os pais não estão conseguindo mais ter controle sobre isso. Se existe uma falência da autoridade, que não é só autoridade, né? Da questão da ética mesmo, da ética humana, de você... É algo que vai para além da lei, vai para além dos ditames, vai para além daquilo que... Né, das regras, do pacto social. Entendeu? Vai do amor, da compaixão. As pessoas estão perdendo completamente isso. Aliás, a Bíblia está se cumprindo, né? Pelo que eu estou vendo, né? A Bíblia está se cumprindo, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão, infelizmente, ficando doidas. Estou enlouquecendo de vez. Esse é o debate da nossa família. Estamos tratando hoje acerca de violência. Justiceiros, a sociedade está cansada da violência? Pode entrar em contato com a gente, deixa aí a sua pergunta no debate da nossa família, que vai até às 6 horas. 2445-6503 é o telefone que você utiliza para deixar a sua pergunta, a sua dúvida. Bom, debatedores, o negócio é o seguinte, parece um pouco meio um paradoxo, porque antigamente... Isso deve muito a essa questão dessa lei da palmada, que eu sou totalmente contra essa questão dessa lei da palmada, porque está criando uma sociedade mal educada. Por que eu digo? Antigamente os pais, eles davam uma ordem e o filho tinha que cumprir. Se o filho não cumprisse, ele era penalizado nos rigores dos pais. E o filho fazia e acabou. O pai não precisava nem gritar. Ele só olhava, algumas vezes mexia no óculos, o filho já entendia. Se o adulto ia conversar, o filho, ia para dentro do quarto, acabou. Hoje em dia não. O filho está entrando na conversa de adulto, está questionando os pais e tal. Agora, volta a esse primeiro questionamento. Quando o pai dava ordem, o filho obedecia, a sociedade ela cresceu sendo obediente às autoridades e tudo mais. O policial respeitava demais o policial, mesmo a cavalo. Hoje em dia os caras estão virando o carro da polícia do outro lado e colocando fogo. E aí você pensa, você tinha uma sociedade que obedecia os pais. O pai não precisava muitas vezes bater, até porque sabia que se obedecesse, apanhava. Aí você tinha uma sociedade que obedecia às autoridades. Agora os pais estão tão legalistas, de uma tal forma, de dizer o seguinte, não, eu não vou brigar com meu filho, eu não vou travar ele aqui não, tadinho da criança, ele vai crescer traumatizado e tal. Aí cresce um adulto legalista que acha que o mundo tem que ser que nem o pai dele. Legalizar todos os seus pensamentos, os seus questionamentos, as suas manifestações, e quando vai contra, ele enfrenta o pai assim como ele enfrenta a polícia. Grita com o pai como grita com a polícia. E aí? A recomendação de Deus é que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento que replica qualquer indagação. Amar quem me ama é fácil. Amar minha mulher, meus filhos, vocês aqui, meus irmãos, é fácil. O negócio aqui é que o desafio é amar a todos, mesmo sabendo que porventura alguém queira o meu mal. Sabe, eu entendi a pergunta, a sua fala. Tem na Bíblia fala da raiz da amargura. As pessoas estão amargas. A raiz da amargura é mais ou menos assim como eu vejo a raiz da vingança. É o que é o próprio pecado. Você já viu aquelas árvores, creio que todos nós já vimos aqui, uma árvore plantada numa calçada assim, ou plantaram a árvore e depois fizeram uma calçada, uma amendoeira, por exemplo. O que é que ela faz com o passar do tempo? Aquela raiz, ela cresce, ela levanta aquela calçada, ela estoura aquela calçada, ela levanta o muro edificado. Aquilo que está edificado, aquela raiz levanta, ela entorta uma casa, ela arrebenta a estrutura de uma boa calçada, de um bom muro e de uma boa casa, bem mesmo sendo ela estruturada. Então o diabo, ele é sorrateiro. Então ele é legalista, ele é sorrateiro, ele vem mansamente, disfarçadamente, nem parece que é ele. A pessoa está assistindo televisão, ou está ouvindo até uma reportagem, e ali ele dá um jeito daquela reportagem, aquilo que ele está assistindo, entrar uma indignação no coração dela, ela vai ficar magoada. Ela não conseguiu me atingir, ela vai me atingir por terceiros.
ele vai dar uma volta. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Ele vai dar uma volta para tentar me pegar. Ele vai me pegar colocando uma mágoa no meu coração. Essa mágoa, esse sentimento é o que está acontecendo aí. É como essa raiz dessa árvore. Ela vai estourar. Essa mágoa, ela vai estourar e vai sair por alguma coisa. Por já está estourando. Isso aí. Ela vai sair como? Por atos, por atitudes, por palavras. Ela vai sair. Aí sai como esse rapaz aí, o que aconteceu. Ele, a mágoa, talvez eu não sei o que aconteceu com ele, porque o verdadeiro eu dele, ele não era aquele que estava fazendo aquele mal. É ele agora, arrependido, arrebentado, com a vida destruída, sabia? Porque o maligno saiu. Induziu ele a fazer, a praticar, saiu, ele está arrebentado agora. Essa mágoa, esse sentimento de ódio, ele teve que extravasar, ele tinha que sair. E saiu cometendo esse crime tão horroroso. Doutora Célia, essa sensação de impunidade é a responsável por atitudes como essa? A sociedade já não acredita mais na justiça? Com certeza, porque eu vou falar de novo, né? A grande mídia está fazendo exatamente isso. Né? Se existe um demônio, eu acho que ele está atuando aí, como disse o pastor. Entendeu? Você sabe um demônio nessa situação, né? Porque, veja bem, as pessoas ficam em frente à TV se deprimindo, só ouvindo notícia ruim. Como eu disse para você, notícia boa, né? Porque custa dinheiro, olha. Eles vão cobrar, eles vão botar, né? A grande parcela da mídia está trabalhando para que seja verdade. O nosso país é o pior de todos. O povo brasileiro, entende? É um pobre coitado, é um infeliz, entendeu? E nós temos que ir de pior aqui dentro. É o tempo todo. Eu fico prestando atenção como psiquiatra em cada jornal, quando eu vejo. Eu vejo os comentários por trás da notícia. Eu sei que existem várias formas de você dar uma notícia, mas elas são dadas exatamente para atingir aquele ponto que com certeza eles querem. E você sabe disso? Eles manipulam, né? Eles são manipuladores. A população está sendo manipulada por uma grande parte da mídia. E a grande parte pode ser também questão comercial, né? E a grande parte que ela está falando é essa que tem força mesmo, entendeu? Essa que não é a grande parte econômica, a parte política. Olha, eu vou te dar um exemplo. Ontem mesmo, na novela das 21 horas, né, me chamaram para ver que iam colocar uma cena de uma garota do interior que seria estuprada. Não acreditei. Eu falei, o que isso tem a ver com esse contexto aí da novela que já me contaram? De fato, colocaram a cena totalmente fora do contexto do tema da novela, o que mostra que até o novelista está precisando de tratamento psiquiátrico. É deprimido. E ele precisa mesmo, porque já vai fazer 60 anos na vida dele e sempre o enredo das histórias dele é a mesma. Porque pra que mostrar uma cena daquela? Pra que? Pra dizer que o Rio de Janeiro, olha, minha filha, aí de Goiás, não venha não, porque você vai ser estuprada. Em cada esquina existe um estuprador esperando você. Eu vou ver aqui. Gente, se apavorar a população. O problema, doutora, o problema é que às vezes a gente é difícil saber onde começa uma coisa e termina outra. Porque você não sabe se de repente a pessoa quer vir mesmo para ser estuprada, eu não sei. Tá cheio de não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade, cara. Infelizmente. Mas agora tem um detalhe aqui importante. E quando a senhora fala que a mídia ela aborda só aquilo que interessa, eu posso concordar sim. Porque é o seguinte, eu até coloquei, eu fiz um texto e coloquei no meu Facebook com relação a essa questão do rolezinho. Eu coloquei lá a matéria, coloquei dizendo o que eu pensava do rolezinho e tal. E aí eu coloquei um pedaço, eu tirei um pedaço de um artigo do Estadão de São Paulo, onde a colunista dizia o seguinte, que em Curitiba um pastor reuniu um grupo de 30 jovens, foram para a praça de alimentação do shopping, e o que eles fizeram? Abriram a Bíblia e todo mundo ali começou a ler a Bíblia. Ficaram quase que 2 horas lendo a Bíblia, o grupo. Não teve baderno, não teve problema nenhum. Tinha um grupamento da polícia militar no local, falaram que não teve nenhum problema. O grupo chegou na boa, quieto, fizeram o trabalho deles, evangelizaram, leram a Bíblia e foram embora. O mesmo grupo policial falou que na semana seguinte
Foi um outro grupo fazer rolezinho e fizeram uma bandalheira danada. Então, quer dizer, a mídia só mostrou um lado, o lado do quebra-quebra. Mas o outro grupinho lá, olha só, que foi só o Estadão, hein? Que seria um grande exemplo, né? Eu fiquei fazendo a varredura nos outros jornais, nos outros sites. Só o Estadão falou nisso, só o Estadão tocou nesse assunto. Então, quer dizer, por que a mídia, no termo geral, não tocou no assunto? Só está fortalecendo o que a doutora acabou de falar. Eles querem, então, estão mostrando o lado contrário. O lado contrário. Repito, falta de Deus no coração, falta de Jesus. Só isso. Estão avorando e criando pacientes cada vez mais fóbicos e com pânico. É isso que eu consigo ver. A psiquiatria e a psicologia agradece, porque na realidade os consultórios estão cada vez mais cheios. É verdade. A indústria farmacêutica também, entendeu? Agora uma pergunta aqui, vamos nos deter esse caso aqui do Flamengo. A atitude dessa mulher que ajudou o menor, que foi preso lá pelos populares, a gente quer saber o seguinte, a atitude dela foi correta ou não? Não, claro que foi. Na minha opinião, claro que foi. Como é que você vai ver uma coisa dessa e você não vai fazer nada? Com certeza. E pode ser alguma, eu veria qualquer pessoa que fosse, até um ladrão sendo linchado, eu não faria nada? Não faria. Não é isso, não é assim, ué. Mais uma vez eu vou dizer, se Jesus Cristo, tá? Nós estamos aqui falando justamente, né? Se ele não apoiou o linchamento da Maria Madalena, como é que as pessoas acham que isso é cabível dentro da nossa sociedade depois de tantos anos passados? Pastor falou uma coisa interessante, nós temos que nos implicar. Você sabe que a gente faz um trabalho, tem um ministério na igreja, que é o Grupo Vida Abundante, que trabalha com dependente químico. Então eu entendo o seguite, se ninguém fizer nada, a vaca vai pro brejo, meu irmão. Vai. Já está indo. Já está indo. É o que eu estou falando, que eu falei inicialmente até a respeito do político. Se tem um tumulto ali, ninguém vai lá para ver o que está acontecendo, humanamente falando, não é mandar polícia para baixar o pau, isso não resolve nada. Violência gera violência, cara. Não adianta você criar leis, nada. Não adianta, a letra mata. A Bíblia diz isso, não adianta. O que me lembra do meu pecado é que a Bíblia, a letra, né, o Antigo Testamento, que é a lei, diz que é pecado. É isso que me lembra do pecado. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Então não adianta você criar sentimentos éticos, depende do meio que você vive. Eu vou retornar ao que eu sempre costumo dizer aqui. Ensina, educa o teu filho, a criança, o caminho que deve andar. Se não educar, se não vier para o diálogo, se não trouxer para perto, se não abraçar a causa, não vai acontecer nada. E detalhe, se não mostrar através da própria vida, fica difícil. Não, crente, o crente não anda com Bíblia debaixo do braço. O crente anda com Bíblia dentro do coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Crente não adianta ficar abrindo Bíblia e ler um monte de versículo, é excelente, a palavra é muito boa. Mas tem que andar principalmente guardada no coração. O exemplo de vida tem que ser o principal de tudo. Vai ter Bíblia, né? Exatamente. É o que eu estava falando a respeito dos políticos. Eles deveriam ser o exemplo. Não são, você acha que o cara que está dando uma justiceira, ele está pouco se lixando para isso. Entendeu? Ele está aí nem para isso. Os políticos não estão? Acho que ele vai estar. Célio, tem uma frase que eu carrego comigo que diz assim: as mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Eu falo isso na minha igreja todo dia. Se eu iniciar essa frase, a igreja toda já termina. Porque enquanto não mudar de atitude, o resultado vai ser sempre o mesmo. Alguém tem que mudar de atitude. Se eu quero um resultado novo, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que mudar de atitude. Quando eu falo na igreja, entra... Tem que começar por você. É isso aí, entra o ano, sai ano. Se eu quero um ano de 2014 diferente, eu tenho que mudar de atitude, porque se eu não mudar de atitude, os resultados serão iguais os de 2013. Por isso que a doutora falou a respeito do eu, né? Por isso que a doutora falou a respeito do eu. Se tiver algum ouvinte do Flamengo aqui ouvindo o nosso debate, ele vai dizer o seguinte para o senhor: pastor, mas eu estou mudando a minha atitude. O poder político não faz nada, a gente tem que... Estamos mudando a nossa atitude. Tá certo, não é correto, né? Mas essa visão dele está muito... Essa visão dele... Está mudando para onde? Está muito conduzida, né? Porque é muito conduzida. Ele não pode nem dizer que ele realmente tem uma visão. Porque, na realidade... Não é. Né? O tempo todo ele está recebendo notícias. Deixa eu dizer um negócio para você.
em lugar nenhum do mundo se vê o que se vê aqui. Eu vivi na Inglaterra. Você não vê lá notícias denegrindo a imagem do povo inglês ou do governo inglês. Não vê isso. Quando você chega lá, primeiro que procuram você, porque você tem que pagar uma licença para ter TV, para ver TV. A TV aberta lá é cobrada a licença. Não tem gato também, né? Não tem. Gato net, Você falar aqui no Brasil, pega o gato, meu irmão. E eles passam pela rua, eles sabem se você faz gato ou não. Ninguém faz, claro, né? Entendeu? Então não existe isso. Olha, aqui todo canal é aberto de graça, atendimento hospitalar e aposentadoria são universais, lá fora não existe isso. Eu acho que esse é um grande problema. Será que o povo não consegue ver você tem filho, e ganha uma grana por mês? Vamos ter filho. Mas não. Mas na Inglaterra eles estão ganhando. Na Inglaterra eles estão ganhando dinheiro para ter filho. Porque a população está diminuindo. A população diminuiu, porque eles têm um controle exatamente. Não, mas é a mesma total, coisa. né? Existe bolsa também para fazer família. Porque as famílias estão acabando na Inglaterra. Então não posso, quer dizer, existe até algo semelhante. Lá é por um motivo, né? Aqui o pessoal faz filho por outro motivo. Vai ganhar Bolsa Família. Aqui, debatedores. Esse dinheirão todo por mês, R$30. Aqui, ó, pelo Twitter, a Lei Seca postou o seguinte, ó, agora na América, bandido foi preso no poste pela população, após ter assaltado o posto BR. Então tá aqui a foto dele aqui, preso, tá sentadíssimo, bem que ele não está algemado, ele está sentado aqui, a população daqui está em torno dele aqui, ó. Parece que Fábio, para mim isso é tudo desculpa para que as pessoas coloquem simplesmente a sua raiva para fora. Tá aqui o rosto dele, parece que já e quem não tiver, como a doutora falou, e quem não tiver pecado, que tire a primeira pedra. O que eu disse, né, que o inimigo é sorrateiro. Mas tirar a pedra Ele está tentando atingir aí por aí. Entendeu? Isso não justifica. Ah, gente, não é bom, mas que dá uma raiva, cara. Isso dá. Não que eu não estou dizendo que tá correto, vamos fazer isso, não. Mas cena, gente, na boa, você trabalha, você tem esforço danado para construir a sua casa, comprar tudo para dentro de casa, comprar o seu carro, um trabalho danado. Aí chega um fulaninho que não faz absolutamente nada na vida, que respira como você respira, tem inteligência como você tem, a questão é que ele não exercita a inteligência, exercita assim pro lado do mal. E aí chega esse camarada, vem lá e tira o que você com tanto esforço. Isso dá uma raiva, sim. Dá uma raiva, sim. Claro, como é que não vai dar? Claro que dá, rapaz. Tá lá com seu filho lá, aí chega, começa a saltar, começa a levar tudo, até roupa sua. Agora, a questão é controlar essa raiva. Mas isso tudo... Essa indignação que as pessoas ficam é que elas não conseguem controlar. Mas isso, exatamente. Mas isso tudo... Eu vou falar agora com os pastores, é falta de Deus no coração. Porque realmente quando você tem compaixão, você pode até ficar com raiva, mas na hora você vai saber conter. Não é assim. Falta de temor a Deus, né? Falta de temor, muita falta de temor. Muita falta de temor. Atrás, voltar a barbaria, como é que é isso? Tem outra pergunta aqui, ó. A atitude dos justiceiros é compatível quando os bandidos com seu júri próprio? Porque os bandidos eles têm uma lei lá. O bandido infringiu a lei, sumariamente punido e, claro, com a vida. Será que a nossa população está agindo da mesma forma? Eles estão julgando, né? Eles estão tomando atitude. Aqui, por exemplo, essa mulher que defendeu, ela foi valente. Ela pode estar marcada, entende? Ela foi vista, ela está aparecendo. Ela foi corajosa. Muitas pessoas até poderiam fazer mais e não fizeram porque teve aquele temor, aquele medo. E isso é perigoso. Então não é diferente. É a mesma coisa. Eles estão fazendo tudo errado. Mas é impressionante. Eu lido com dependente químico, né? E eu percebo que tem pessoas que têm medo. Pessoas que têm medo. E eu acho que isso é algo muito ruim. Isso é algo muito ruim, você se acovardar. Isso é atitude de covarde, isso. Entendeu? Eu tenho que entender que eu também sou responsável. Eu também sou responsável por ter crack, por ter droga, porque eu tô aqui, eu existo, eu faço parte disso. Eu falei cada uma exatamente isso. É isso aí. Agora, eu não tenho nada a ver com isso, é problema do governo, isso é problema não sei o que, eu não vou fazer nada, então não faz, meu irmão. Vai plantando aí que você vai colher. Doutora, tem uma pergunta aqui, ó, Jonas Dias. Ele diz o seguinte através do Facebook: muito difícil avaliar porque existem vários fatores envolvidos.
Aos olhos de Deus, isso é condenável porque não temos o direito de sermos justiceiros. Deus disse, minha é a vingança. Pelo lado humano, o ser humano está cansado de ver e sofrer impunidades. Isso leva a desespero. Aí vem o desejo de punir esses pilantras pessoalmente. Muito difícil julgar e acho que se houver uma justiça séria e que condenasse esses criminosos, com certeza eles iriam pensar 2 vezes antes de cometerem algum tipo de crime. E aí? Olha, eu acho que justiça existe. Existe lei. Existe lei. Mas também hoje em dia é muito difícil também cumprir, né? Porque você prende um indivíduo e aparece o advogado bonzinho, né? Que vai lá soltar o indivíduo. Como é que fica? Os direitos humanos, lei existe, né? governo existe, mas os direitos humanos estão aí, dando direito a quem não é humano. Como é que fica isso? Entendeu? Não tem muito sentido isso não, e fica uma mídia por trás disso, vou insistir mais uma vez, aumentando, quer dizer, aumentando na realidade a violência dentro das pessoas. Você pode dar notícia sem fomentar a violência. Você pode mostrar um lado e o outro. Se alguma coisa está acontecendo na sociedade de uma forma, você mostra uma opinião e mostra outra. É o que se vê lá fora. Entendeu? A mídia lá fora é assim, a TV é assim. Vai fazer uma entrevista, como você está fazendo aqui, traz uma opinião e outra. 3, 4 opiniões e a pessoa tira a sua. Aqui não, é tudo viciado. Não é só o pessoal do crack, não. Entendeu? A grande mídia é viciada. Sempre aquilo, sempre daquela forma, falam da mesma forma, apresentam sempre a mesma coisa. É um tal de Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V direto. Exatamente, direto. Ninguém entendeu? procura nada, ninguém apura nada, é impressionante. Não apura nada. Eu lembro que também uma vez o Platão disse que a notícia, a informação, ela serve para 3 coisas, ela tem 3 viés. O primeiro viés é como se fosse um cosmético, é só para retocar, para auxiliar, para ser uma maquiagem. Segundo ponto, ele diz que a notícia também ela pode ser como um remédio. Ela vem para curar, ela vem para trazer uma solução, para apontar. Mas ele diz também, que aí eu acho o mais perigoso, ele diz também que a notícia ela serve como um veneno. Pode matar. Exatamente. Pode anunciar aquilo que não existe, é um factoide, e enfim, aí pode trazer resultados catastróficos. Eu acho que nós estamos na hora do veneno. Nós estamos vivendo a notícia veneno. Brincadeira. Pastor Ricardo, não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Temos que deixar com as autoridades? É o certo? E aí? O problema que você acabou de falar, né? A autoridade, eles têm alguma autoridade para poder, eles têm autoridade para isso? Eles têm autoridade, uma vez que a gente vê aí um apoio incondicional aí do governo aos mensaleiros, por exemplo. Eu estou citando isso como exemplo, mas não é, isso é qualquer tipo de situação em que as pessoas não assumem. Se é no Japão, um político no Japão, quando rouba lá, que ele quer cometer araquiri. Ele quer se matar por de vergonha que ele fica. Ou seja, ele admite o erro dele. Então, realmente é uma coisa horrível. Se fosse assim, os mensaleiros lá da época dos anos 70 já estavam todos mortos, né? Porque isso é antigo, né? Isso é cíclico e é difícil você, por exemplo, existe esse projeto aí, né, que foi implantado pelo governador chamado PT. Unidade de Polícia Pacificadora. Eu não consigo entender isso. Como é que você consegue chamar de polícia pacificadora a polícia mais violenta do mundo, que é a polícia do Rio de Janeiro? Eu não consigo entender. Aí manda para pacificar o quê? Que a polícia pacifica a tua truculência na rua lá, do protesto, da manifestação. Vai dar ruim, a gente sabe disso. Vai dar problema, não tem como. Entendeu? E infelizmente, rapaz, o desamor traz essas coisas. Vai rebocando esse ódio no coração. Você vê que é muito interligado. Você vê que até você manifestou, mas você realmente, o cara vai lá, rouba uma coisa, realmente te dá um ódio no coração. Mas daí eu fazer justiça, eu tenho uma distância muito grande. Eu não sou, entendeu? Eu não sou justiceiro para isso. Não sou eu que tenho que fazer isso. Você começou a sua argumentação dizendo o seguinte: que poder eles têm? A população tem um poder.
tem um poder gigantesco O problema é que ela não sabe usar, né? Tá usando de forma errada, né? O problema é que ela não pode usar. Ela começa a reunir, como foi em junho, foi lindo aquela manifestação que teve na Presidente Vargas, lindo. A doutora fez uma colocação interessante no início, que ela falou, os políticos vêm do povo. Eu vinha pensando isso no carro. Vê lá, meu irmão, você que está nos ouvindo, e que você vai votar na próxima eleição. Porque estão te vendendo peixe podre, você está comprando. Essas notícias que a doutora falou, que está passando na televisão, isso é peixe podre. Cuidado que você... Essas informações de TV, desses programas sensacionalistas, é tudo informação podre. Aquilo ali está recheado de... totalmente tendencioso. E quer exercer controle sobre você. Quer mexer na tua opinião, quer te deixar irado com raiva mesmo. E vai gerando coisas cada vez piores. Infelizmente, aí gera essas coisas, as pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos, infelizmente. Você quer ver uma coisa? Esse fato que ocorreu, né, com esse cinegrafista, por exemplo. Você vê que a própria mídia a qual ele pertencia já faz já dá notícia com o discurso de é o criminoso, é o assassino, já vai gerando uma informação de ódio dentro do coração dos outros. Eu não penso dessa maneira. Eu tenho que ver primeiro, eu tenho que ver pra quê. Deixa eu conversar com a pessoa pra ver. Olha só, gente, um caso a pensar. Eu não acredito em tudo que me dizem. Um caso a pensar, para ir pro campo das ideias. Quando aconteceu aquele crime dos torcedores do Corinthians, que matou um garoto lá no jogo da Libertadores, soltaram um rojão. O rojão que matou esse cinegrafista foi o mesmo rojão que matou aquele garoto. Sim. Mas o que eu quero trazer para a tona? Na época que os torcedores do Corinthians matou aquele garoto com o rojão, a própria rede fez uma campanha gigantesca para que se soltasse os torcedores que mataram o garoto lá no dia lá. Então foi o mesmo rojão que alvejou um dos integrantes deles. Exatamente. Isso ninguém está falando. Eu não estou dizendo que sou a favor, não, hein? Não, daqui a pouco, não estou sendo a favor. Mas é só para refletir. Dois pesos da vida, que eu ia falar. Falta de senso, olha a falta, entendeu? Cumprir lei dessa forma. Olha a falta de senso de justiça. Então. É só para refletir. Totalmente falta de senso de justiça. justiça. E vou dizer mais uma coisa para você. Se o rojão tivesse pego um policial, seria apenas um dia de notícia. Só mais um policial. É só mais. É verdade. Eu lamento, eu não vou dizer pra você. Qualquer vida é importante. Olha, eu orei muito a Deus, pedi para consolar os corações, sabe, da família, porque deve ser uma coisa muito triste. Você perder uma família assim, perder um pai como teve a jovem. É uma coisa horrível. Eu sei que é uma tragédia. Seja um policial, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa. Exatamente. Eu sei que é uma coisa horrível. Tô vendo que ele também morreu no exercício da sua profissão. É uma profissão perigosa. Também. É uma profissão perigosa. Agora, pera lá. A empresa não libera um colete, não libera um capacete. Ele está indo para a linha de tiro. Mas no mínimo deveria. A manifestação no Rio de Janeiro tem que ir realmente de colete, de capacete. É o jeito, de guerra. Não é só no Rio de Janeiro, não. É difícil. No mínimo aquela máscara de antigás, porque os integrantes lá vão com aquela máscarazinha para proteger do gás, não deveria? Marcelo, quando você for fazer uma cobertura, não esquece não, bota capacete. Eu nem lá vou, não vou. Não. No dia que teve aquele manifesto em junho, que foi o dia que realmente foi o ápice, que teve o maior número, teve 2 funcionários aqui que foram lá e me chamaram e falaram, não vou nada, não vou entrar nisso aí não, porque não compete eu ficar entrando nessa briga que não vai dar em nada. Resumo da ópera. Um deles chegou lá, rapaz, tu tinha que ver, eu não estava enxergando nada. Tu falou, o que você ganhou? Não ganhou nada. E quase apanha da polícia. Tomou uma correria feia lá dos carinhas lá acho que foi o Bob que entrou também. Enfim, saiu correndo lá, foi isso que você ganhou. Vou pra lá pra quê? Não vou, enfim. Não rola, são questionamentos, são brigas que não vai resultar em nada. Você só sai perdendo. Enfim, não é. Olha, se as pessoas querem realmente conquistar alguma coisa, tem que pedir entrevista e procurar. Vai lá conversar com quem realmente compete, com quem realmente pode modificar. Fala com exatamente isso. Mas não, isso é manifesto. Eu quero ver manifestar lá. Não, eu quero ver manifestar lá. Vai lá, ver qual é o seu alvo, para quem você vai fazer o seu manifesto, é para o governador, se é para o prefeito. Vá lá e manifesta lá na frente dele, na casa dele. Lá. Manifesta uma coisa. Não fica me atrapalhando. No palácio, é a hora que ele está trabalhando. Não fica me atrapalhando a gente de transitar na cidade. Vai lá dentro conversar. Exatamente. Diz que quer ser recebido.
Lá na universidade a gente consegue fazer isso. Então, nesse caso aqui, pegou trombadinha, prendeu, leva para a delegacia, né? O objetivo é fazer realmente confusão, fazer confusão. Está aí para isso, né? Para que a gente não se vingue. Pegou o bandido, leva ele para a delegacia. Até porque qualquer cidadão tem poder de prisão, né? Tem, ó, você está preso. Isso é normal, você pegar o camarada, segurar ali, ó, você está preso. Difícil é alguém fazer isso. Olha, você parte do seguinte princípio. Todo bandido, todo marginal, psiquiatricamente não é sadio. Você vai se igualar a ele? Aí fica doente igual, né? Fica difícil, né? Então, ele psiquiatricamente... Jesus falou se os dois cegos, se um tentar ajudar o outro, os dois caem no buraco. Chegamos ao final do debate da nossa família. Quero agradecer aqui o pastor Ricardo, do Ministério Vida Abundante. Pode falar aí lá do seu ministério, lá dos dependentes químicos. Então, hoje tem reunião lá em Madureira, lá daqui a pouquinho mesmo, você que está na região adjacências aí, né? Nós temos reunião de grupo lá com a psicóloga Márcia lá, ela vai fazer essa reunião, né? Amanhã nós estamos de manhã lá na igreja Rua São João número 30, eu estou abrindo culto lá junto com o pastor André Oical, ele convida todos aí na Rua São João número 30 em Niterói. Quinta-feira o Grupo Vida Abundante em Niterói também. Eu chego lá às 16 horas mais ou menos, faço atendimento, né, particular, atendimento psicológico, e 19 horas tem a reunião de grupo, né? E sexta-feira é um dia de libertação, ninguém pode perder, né? Ninguém pode perder esse dia, um dia especial. Também na Rua São João número 30 também, e eu estou aguardando a todos. Cenas, um abraço aí. Mas se houver algum trombadinho apanhando aí, você pode chegar lá e entender. Chá comigo, chá comigo. Quero agradecer também ao pastor Antonilton Alves, da Igreja da Graça de Duque de Caxias. Você, vou ler só mais um versículo aqui. Diz assim, ó, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Aqui só para mostrar que mais uma vez Deus pede para que o indivíduo ele não se vingue e nem retribua o mal com o mal. Só isso. Eu sou o pastor Antônio Alves, ali da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Vila São Luís, pertinho da Praça da Apoteose, Rua Avenida Brasil 241. Amanhã eu tenho reunião 6, 8, 10, 14 às 19 horas e com certeza chegando lá vai sair transformado, porque o nosso Deus é fiel. Obrigado. Quero agradecer também a presença da doutora Célia Cortez, psiquiatra. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco a esse povo tão maravilhoso, esse público seu. E lembrando uma coisa, é com amor e muita conversa que se evolui. É conservando o que já se conquistou. E não esquecendo que no Brasil já se conquistou muita coisa sem violência. Muito obrigado pela presença. Nós somos um país jovem. Se você colocar, se você realmente fizer as contas, em 1822 a gente teve a independência. 88 os escravos foram libertados, né? Aí veio aquela república, tá? Aí você vai caminhando. Nós somos realmente cidadãos a partir de Getúlio Vargas, quando foram criadas as leis trabalhistas. Então, quantos anos nós temos como povo, como cidadão? A nossa Constituição tem cerca de 25 anos. Entendeu? Nós somos muito jovens, então nós temos que confiar nesse país, sim, olhar para frente e entender que realmente é com muito amor que no coração é que a gente avança. Não é com violência, não. Violência a gente vai acabar. E a família, né? Jesus é amor. Né? E a família aí, tá? E se fala que a violência, ela é velha e não fala em amor, você está falando de Jesus. Entendeu? Tá certo? Ok, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado você, ouvinte da Rádio Relógio. E até o debate da nossa família na próxima terça. Em 580 AM, debate da nossa família.